O resultado não veio e o Internacional não entrou no G4 nesta rodada, mas o empenho, a dedicação e a força de vontade apresentada pelos jogadores foram os destaques colorados no empate em 1-1 diante da equipe do Flamengo. Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional depois desse empate em 1-1 contra a equipe do Flamengo no estádio gigante da Beira-Rio. Colorado jogou bem, apresentou um ótimo futebol diante da equipe que estava desfalcada, é bem verdade, do Flamengo, mas mostrou toda a determinação, toda a força de vontade para não ser derrotado e não perder a série invicta de jogos neste Campeonato Brasileiro. O Inter chegou a 12 jogos sem derrotas, são 8 vitórias e 4 empates e igualou a marca do técnico Abel Braga no Campeonato Brasileiro de 2020, que acabou terminando na temporada de 2021. É uma das séries mais extensas, mais longas de invencibilidade do Internacional na história dos pontos corridos. Então vamos falar um pouco sobre esse jogo, principalmente porque o objetivo óbvio era a vitória, eram os 3 pontos para o Inter terminar a rodada depois do 5º jogo atrasado recuperado dentro do G4. Isso acabou não acontecendo. O Inter acabou ficando com o empate e ficou permanecendo, melhor dizendo, na 5ª colocação na competição nacional. Hoje, o Inter estaria de forma, mesmo assim, indo de forma direta para a fase de grupos da Copa Libertadores, muito por conta da final da Libertadores ser entre 2 times brasileiros, o Botafogo contra o Atlético Mineiro, e do lado da Copa do Brasil ter Flamengo disputando também com o Atlético. Então, independentemente do que acontecer nessas finais, abrirá pelo menos uma vaga direta para a Libertadores da América. Se Botafogo e Flamengo forem campeões da Libertadores e Copa do Brasil respectivamente, ainda vai virar um G6 a ida, a classificação para a Libertadores de 2025 a partir do Campeonato Brasileiro. Dentro de campo, o Inter começou já com 20 segundos, tendo a oportunidade de abrir o marcador com o Rafael Borré. Faltou um pouquinho de força, não sei se um pouquinho mais de vontade de explodir a rede adversária, mas o Inter acabou não conseguindo fazer esse gol. Depois ainda teve a chance com o Bruno Tabata no primeiro tempo e vamos dizer assim, numa fatalidade ou num lance infeliz do Thiago Maia, que errou gesto técnico, como disse o técnico Roger Machado, o último lance do primeiro tempo termina com um pênalti a favor da equipe do Flamengo, que foi convertido e o Inter vai para o intervalo com 1-0 contra no placar. A gente vai falar sobre a mudança, ou não tanto a mudança de postura do Inter para o segundo tempo. O Inter amassou o Flamengo no segundo tempo. O Inter aproveitou as oportunidades de estar com um time mais inteiro fisicamente, um time mais entrosado, para, de uma certa forma, tentar buscar esse empate e, por que não, virar o jogo. O Inter não conseguiu virar, conseguiu um empate lá nos minutos finais, mas teve chance, teve oportunidades e não faltou determinação e, mais do que isso, força de vontade, resiliência para tentar sair dentro do gigante da Beira-Rio com os 3 pontos. O Inter termina a sua série de 6 jogos seguidos de vitória dentro de casa, mas segue sem ser derrotado. Os números do Inter seguem muito bons, principalmente nesse segundo turno e, mais do que isso, principalmente a partir da apresentação, do rendimento, do padrão de jogo, do modelo, algo que o Roger Machado fala a todo momento. Se escora no modelo e a partir daí improvisa. O Inter tem feito isso, o Inter tem conseguido manter o seu padrão de jogo e, quando necessário, improvisa. Não foi o suficiente hoje porque tinha um adversário de muita qualidade do outro lado. O Flamengo é um time muito forte, apesar dos desfalques, do Gabigol não ter jogado, de outros jogadores estarem suspensos, machucados, não teve de Arrascaeta, não teve de La Cruz, enfim, não teve outros jogadores, mas o Gerson acaba dominando o meio de campo. É um jogador que, se tu deixar muito espaço para ele, ele vai resolver os jogos. E de novo o Inter deu espaço para o Gerson foi um dos destaques da partida aqui no gigante da Beira-Rio. Então, em resumo, o resultado foi ok. A gente, passa o pano para esse empate. O Inter, com esse ponto, o Inter se consolida na 5ª colocação, termina a série de 5 jogos atrasados com 3 empates e 2 vitórias, foram 9 pontos de 15 disputados.
E aí a gente tem, né, obviamente, muita coisa para analisar a partir de agora nesses últimos jogos, últimos 7 jogos que o Inter vai ter no Campeonato Brasileiro para terminar a temporada de 2024. Eu não posso terminar de falar ou terminar esse vídeo sem falar sobre a arbitragem. Na minha opinião, o resultado passou e muito pela arbitragem. O árbitro Davi, né, acabou se complicando. Ele teve um critério adotado desde o início do jogo de deixar a bola rolar, foi elogiado pelos jogadores e pelo Roger por ter mantido esse critério. Só que ele se perde no momento em que ele não revisa alguns lances que poderia ter sido, poderia ter sido pênalti para o Inter. O lance do Varela, para mim, claramente bate na mão e era um pênalti não dado para o Internacional. E ele teve tanta vontade de dar aquele pênalti, né, para o Flamengo, faltou pelo menos revisar o lance. Faltou também o VAR acabar sugerindo que ele fosse ao VAR para observar o lance de um possível pênalti para o Inter no toque de mão do Varela. Teve um braço no rosto do Wesley e do Gerson, também dentro da área, que não foi aplicado, não foi revisado e não foi dado pênalti. Teve toque na mão também de jogadores do Flamengo e dividida com o Cleiton Sampaio. Então, no mínimo, tem mais a situação do Ener Valencia com o Rossi. Rossi toca antes na bola, toca primeiro no pé do Valencia. A gente está falando aí de pelo menos 4 lances que ele poderia ter revisado, que o VAR poderia ter sugerido para o árbitro revisar e poderia ter dado pelo menos um pênalti para o Internacional. Na minha opinião, o do Varela é o mais claro. Há inclusive paralelos, o Lucas Dias, né, trouxe, né, o paralelo dos dois lances. Abraço para ele que está aqui assistindo. Trouxe o paralelo dos lances de uma finalização no jogo do Palmeiras que bate no braço do Iago Pikachu, e nessa situação do Varela, né, não foi dado pênalti, naquela foi sim. Então fica justamente aí essa questão relacionada à arbitragem. Na minha opinião, passa sim pela arbitragem esse empate do Inter com a equipe do Flamengo. Agora, pessoal, foco nos 2 próximos jogos dentro de casa. O Inter tem Criciúma e Fluminense pela frente. E se mantiver o nível de atuação, se mantiver a forma como ele vem jogando, dificilmente não vai vencer o jogo. Dificilmente o Inter não vai vencer Criciúma e Fluminense se jogar da forma como enfrentou o Flamengo. Então, apesar do empate, foi boa sim a atuação do Internacional diante da equipe do rubro-negro carioca, e agora a gente espera que essas atuações e esse rendimento continue, né, a partir das 2 próximas rodadas dentro do Beira-Rio. Foram 43 mil pessoas presentes, quem sabe aí 35, 40 mil para esses 2 próximos jogos, que são muito importantes e valem os mesmos 3 pontos do que nesse jogo diante da equipe do Flamengo. Tem muito campeonato pela frente, rapaziada. O título acho que é praticamente descartado, não tem mais como conquistar, mas o Inter ainda está muito vivo na briga por uma premiação superior, 3º, 2º lugar, quem sabe, e também se garantir o mais rápido de forma direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. O Inter agora se reapresenta já nesta quinta-feira, porque volta a jogar na próxima terça, então tem alguns dias de treinamento e, obviamente, a gente vai atualizando vocês todos aqui no canal com as informações do Colorado. Tá certo? Não esquece de deixar teu like, compartilhar o conteúdo, ativar as notificações e se inscrever. Bora tentar chegar nessa marca dos 3.000 inscritos o mais rápido possível. Muito obrigado a todo mundo. Valeu!